vamos começar comentando um pouquinho, né, a respeito dessa declaração do Lula. O Lula, ele nessa declaração, né, nessa entrevista à Rádio Metrópole de Salvador, na Bahia, que ele foi concedida ontem, né, ele falou que a gente não pode, né, ficar com a regulamentação de 1962, né, que é a última lei aí de meios de comunicação, fora também a Constituição Federal fala um pouquinho sobre a questão de uma regulamentação bem extremamente moderada da imprensa, né, mas o Lula falou, né, que ele lê muito a imprensa e tem setores da imprensa que são os setores majoritários, né, a imprensa burguesa, que não querem, entre aspas, que eu volte a ser candidato, porque se eu voltar, eu vou regular os meios de comunicação desse país, né? Ele foi questionado a respeito de como seria essa regulamentação dos meios de comunicação. Ele falou que deveria ser regulamentado tanto os meios tradicionais de rádio e TV, como também a internet, embora que não seja nada parecido com censura, né? O Lula, ele disse também, né, com uma coisa que ele e outros membros do PT já vinham falando há muito tempo, né, que o estilo, né, o padrão, o modelo adotado ideal, né, para o PT, para o Lula, em um governo aí de regulamentação dos meios de comunicação, não seria nada parecido com Cuba ou com a China, mas sim com a Inglaterra, né? O Lula falou o seguinte, questionado sobre a questão de se controlar os meios de comunicação igual, né? Aí a gente já vê a imprensa atacando, né, os países aí oprimidos pelo imperialismo, igual Cuba, igual a China, né? Aí o Lula falou o seguinte: ninguém quer controlar, eu não quero controlar, eu não quero modelo de comunicação tipo Cuba, tipo China, eu quero tipo Inglaterra, né? O Lula e o PT já haviam falado outras vezes durante o próprio governo Lula, ou então também durante o governo Dilma, a respeito da regulamentação dos meios de comunicação, seguindo mais ou menos o modelo britânico, né? O modelo britânico, ele é uma regulamentação extremamente precária dos meios de comunicação, né? Entre os dispositivos encontrados pelas leis britânicas de regulamentação da imprensa, tá a pluralidade na programação de rádio e TV, né? Então, uma coisa que teoricamente também é adotada aqui no Brasil, de dar espaço para todos os setores da sociedade, todas as opiniões, né? O que a gente sabe que é uma farsa. E sem material ofensivo ao público, o que também é uma coisa que já existe no Brasil. A gente vê sempre quando começa um programa na TV aberta ali, recomendado para maiores de tal idade, né? A gente vê ali 18, 16, 14, etc. É basicamente isso que acontece na Inglaterra. Nos Estados Unidos, por exemplo, que também é um modelo para pessoal daí da esquerda pequeno-burguesa, a regulamentação que existe em alguns locais, e que também, na verdade, é quebrada a todo tempo, no papel, só existe no papel, na prática não existe, né? Que não pode ter propriedade cruzada dos meios de comunicação, né? Então, numa determinada cidade, o mesmo grupo empresarial não pode ter um jornal, uma rádio e uma emissora de televisão, por exemplo, né? O que já constituiria uma espécie de cartel, de monopólio, de oligopólio, algo do tipo, né? O que na prática não existe, mas também não é nenhuma grande regulamentação dos meios de comunicação, né? E, como sempre, né, a imprensa já ataca o Lula, atacou o Lula e o PT em todas as vezes que eles falaram em regulamentar os meios de comunicação, mesmo para deixar da forma como é na Inglaterra, né, que praticamente não é nenhuma regulamentação dos meios de comunicação, mas o monopólio da imprensa golpista, né, não aceita nada, que é manter esse monopólio aí, que é um monopólio totalmente corrupto, né, e além disso ladrão, porque
mama na teta do governo, né? Recebe aí bilhões de dinheiro público todos os anos para manter esse monopólio, e eles atacam a todo momento que a esquerda fala, né, na questão da regulamentação dos meios de comunicação. Queria abrir aqui para a gente discutir um pouco, né, a respeito desse monopólio que existe no Brasil da comunicação, na mão de meia dúzia de famílias que controlam entre 70% e 80% da comunicação audiovisual do país, né? Queria começar com você, Natália. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo, Vasco, todo mundo que está aqui prestigiando uma imprensa sem rabo preso e democrática, né? Feita pelos militantes aqui, a voz do povo na imprensa da causa operária. Bom, o que eu tenho para dizer, né? A gente está criticando aqui simplesmente as concessões, elas são públicas, certo? Só que a finalidade dela, ela tem um caráter, todos os canais, eles têm um caráter completamente voltado para o mercado, né, para o neoliberalismo, e não tem esse papel público de serviços, e mal e porcamente fazem para ter a concessão, sem contar nesse repasse de verbas, né, que acontece também. Tantas coisas envolvem essa política das comunicações. Eu acredito que sempre quando se fala em regulamentar comunicação, é um assunto muito delicado, tem que ser muito bem debatido, porque geralmente ela desfavorece os mais fracos, né? Que é a comunicação a comunicação independente, como nós fazemos aqui. E é uma vergonha, né? A gente já está em 2021 e a gente ter as mesmas famílias no controle desde que começaram a televisionar aqui os primeiros programas no país. A gente ainda está caminhando, né? A nossa democracia, ela não caminha mais, agora ela está meio rastejante. Ela estava caminhando, mas agora ela rasteja. E realmente são pontos a se modificar, mas de maneira que contemple o povo, principalmente. A democracia estava caminhando embaixo da terra, agora ela está rastejando embaixo da terra lá, porque e do jeito que está, ela já está nos seus últimos suspiros, né? E também com relação à própria questão dos meios de comunicação. Uma coisa que durante os governos do PT, né, tentou se fazer aí, não o PT teve uma coisa, né, que o PT não fez, que era uma coisa muito básica, né, que já era uma reivindicação muito antiga, é justamente a questão da regulamentação dos meios de comunicação, muitos falando de democratização dos meios de comunicação, né, e durante os 14 anos aí de governo do PT, isso daí na prática não foi feito, né, mais próximo disso daí foi enviar, né, de destinar um pouco mais de verba pública através de editais, né, para alguns veículos de comunicação que antes não recebiam nada, né? Então a gente viu aí o Brasil 247, a revista Fórum, a Carta Capital, Brasil de Fato, né, recebendo alguma verba, né, do Estado, isso daí através de editais, inclusive, né, e o mais importante que foi feito pelo PT, que também não... Vocês não... Eu tava... Vocês não estavam ouvindo? No final ali estava mutado teu microfone, Vasco. Ah, tá. Eu acho que... tá. Só o que mais de importante que teve foi a criação da TVT, né? Que é uma TV aí que é transmitida a sua programação para São Paulo e para Grande São Paulo, e também
através aí do YouTube para qualquer um que puder assistir, mas foi a coisa mais radical, o que é totalmente tímido, né, feito pelo PT. Se fosse para seguir o exemplo britânico, pelo menos deveria ter, né, uma verdadeira rede pública de comunicação também, o que foi muito tímido com a criação da TV Brasil, né, no entanto, isso daí foi totalmente apossado pelos golpistas e quase destruído com o golpe de 2016, né? E queria passar para você, o Paulo, para você falar um pouquinho dessa questão aí, que é uma das principais reivindicações, né, do movimento popular, a questão da democratização dos meios de comunicação, da regulamentação dos meios de comunicação, que o Lula novamente falou, né, para que vai fazer, mas não fez aí durante esse período, e é uma coisa que precisa ser feita de uma maneira radical, né? Bom, boa noite, Vasco. Boa noite, Natália. Boa noite, Gabriel, aí que está produzindo nosso programa. E companheiros que estão assistindo aí mais uma vez o nosso programa aí. Bom, como o Vasco falou, né, é uma reivindicação, foi um dos pontos mais criticados aí por uma parte da militância do próprio PT, né, o fato de o governo do PT não ter alterado quase absolutamente nada dessa estrutura monopólica dos meios de comunicação no Brasil, né, a Natália falou um pouco ali, a questão inclusive, o mais vergonhoso é que esses monopólios são familiares, né, são oligopólios, né, nós temos ali no Nordeste também, né, o fato notório de o próprio Sarney ter distribuído aí concessão de rádio e TV para os seus correligionários, enfim, né, é uma estrutura basicamente feudal, né, assim, da rede de comunicação do Brasil, né, principalmente TV aberta e rádios, né. E houve havia, inclusive, uma pressão ali, principalmente no segundo governo Lula, né, quando o governo Lula conseguiu se desfazer da primeira tentativa de golpe, a história do mensalão, me parece que houve uma retomada ali dessa discussão, né, inclusive, eu não sei se o pessoal lembra, foi organizado, inclusive, uma Conferência Nacional da Comunicação, em 2009, né, foram feitos diversos apontamentos, enfim, não era nada muito radical, isso acho que é preciso que se diga também, a Conferência Nacional da Comunicação não trouxe nada, as resoluções da conferência, se o pessoal for buscar, não eram resoluções radicais, do tipo assim, caçar as concessões da Globo, rediscutir concessões e tal, não tem nada desse tipo nas resoluções, né? Tinha apontamentos... Inclusive uma coisa, não, pode terminar, porque, não, só então, antes de você terminar, essa questão de caçar as concessões, ninguém sabe, até porque a imprensa não divulga, porque é uma coisa óbvia, mas as concessões, elas são públicas, elas são outorgadas pelo Estado, e elas são renovadas de tempos em tempos, né? Só que ninguém sabe disso, e ninguém sabe quando que a concessão da Globo é renovada, né, qual é o período, tudo, porque é uma coisa praticamente é uma coisa automática, né, ninguém tem coragem ali de discutir, ao menos, a questão da renovação da concessão desses grandes veículos, né, então pra gente ver como é uma coisa mesmo de tipo feudal, né, a comunicação no Brasil, mas pode continuar. Não, exatamente, essa questão das concessões, né, elas têm um contrato, né, por exemplo, a concessão estabelece assim, eles fazem um contrato com o governo de, por exemplo, 10 anos, né, então por 10 anos, sei lá, a Globo, por exemplo, pelo prazo de validade do contrato, né, ela tem garantida a concessão, quando acaba-se o contrato, o ideal era que se fizesse toda uma discussão para ver, né? Inclusive se abrir a possibilidade de outros meios de comunicação solicitar, né, a concessão, uma série de coisas, mas que nem falou Vasco, aqui no Brasil é feito de forma automática. Inclusive foi renovado durante o governo, se eu não me engano, no primeiro governo Dilma, né? Eu lembro
exatamente de que existia essa conversa. Bom, a concessão da Globo está para vencer, vamos discutir aqui se vamos renovar a concessão. Mas ninguém discutiu nada, o governo simplesmente renovou, né? O que não aconteceu... Dilma tem inclusive mas a Dilma tem inclusive uma frase famosa, né? Que a única regulação que deve ser feita da TV, por exemplo, é a do controle remoto, né? Isso. Pra gente ver como o PT foi, né, muito extremamente infeliz aí nessa questão durante seu governo, né? E só para finalizar aqui, Vasco e Natália, a gente sabe, por exemplo, tem o exemplo da Venezuela, né? Que durante o golpe de 2002, né, que o Chávez sofreu, o pessoal deve estar lembrado, e um dos canais de televisão lá, que foi, inclusive o nome do canal era Globovision, né, se eu não me engano, que foi, assim, um canal que agiu, né, pelo golpe, né, manipulou informação, inclusive eles noticiaram que o Chávez tinha renunciado ao governo, o que não era verdade, o Chávez tinha sido sequestrado, né, e assim, o Chávez foi até bonzinho, porque ele poderia, a Constituição garantia que ele poderia cassar a concessão da TV, e ele inclusive tinha apoio popular naquele momento para fazer isso. Ele preferiu inclusive esperar o contrato vencer, e aí ele não renovou o contrato, e aí gerou toda aquela desinformação no Brasil de que o Chávez tinha fechado a televisão. Não, o Chávez não fechou nada, ele deveria ter fechado, mas não fechou. Ele esperou acabar o contrato de concessão e ele decidiu não renovar e conceder a concessão para outra rede lá, né? Então isso seria possível no Brasil, mas, enfim, o PT não fez, né? E, não sei, talvez não tivesse tido condições, ou não sei, acho que a própria concepção deles não era essa, né, Vasco e Natália? O PT, na verdade, foi uma das muitas coisas que o PT acabou não levando, né, para frente, de todo o programa, né, necessário, programa democrático aí necessário, né, questão da reforma agrária, a questão da reestatização das empresas, né, e a questão aí também do fim do monopólio da comunicação foi uma coisa que o PT não fez aí, né, várias medidas aí que seriam naturais de serem tomadas aí por um governo de esquerda, o PT acabou não fazendo, né?